Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti nessa noite, agora para te pedir que o Senhor continue, Senhor, continue no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor já recebeu os nossos louvores, porque eles foram feitos de coração a Ti, Senhor. Então, nós também te pedimos que o Senhor continue conosco agora nesse momento, onde traremos a Tua mensagem. Fale, Senhor, não permita que eu fale, mas sim que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, eu escolhi para essa noite um tema muito conhecido de todo o povo evangélico. Eu diria até que, por ser tão conhecido, às vezes ele nos passa muitos detalhes, eles passam por nós despercebido. E eu, particularmente, gosto muito desses temas polêmicos, né? Então, eu escolhi para essa noite um estudo, então, muito conhecido, que foram exatamente os 40 anos da peregrinação dos israelitas até a terra prometida. É claro que eu não vou falar dos 40 anos dessa caminhada até a terra prometida, porque isso levaria muito tempo, e os irmãos talvez até dormiriam nos bancos aí, alguém poderia até cair do banco. Mas nós vamos pensar, nós vamos cortar um período desses 40 anos da peregrinação. Se eu perguntasse para os irmãos o porquê desses 40 anos de peregrinação, eu diria, assim, com muita segurança, que a maioria absoluta dos que militam dentro das igrejas evangélicas diriam que foi devido à desobediência dos israelitas. Por isso eles ficaram peregrinando por 40 anos. Está certo, está certo. Mas eu também perguntaria para esse mesmo interlocutor, mas que desobediência foi essa? Que desobediência foi essa? Eu acredito ainda que muitos responderiam o bezerro de ouro. Mas ainda eu colocaria o meu interlocutor na parede e colocaria. Mas Moisés e Josué não participaram desse ato insano do bezerro de ouro. E, no entanto, só Josué entrou na terra prometida. Moisés não entrou. Então, o bezerro de ouro não foi a única causa que levou todo aquele povo a entrar na terra prometida. Não foi a única causa. Teve mais problemas, sim. Teve mais problemas, sim. Inclusive, o coitado do Moisés aí sofreu as consequências de tudo isso aí. E ainda eu continuaria perguntando, né, a respeito de Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Alguém aí mais entendido um pouco, com mais intimidade com a palavra de Deus, diria, Moisés não entrou na terra prometida, porque em vez dele falar com uma rocha, como Deus lhe tinha ordenado, Moisés foi e bateu na rocha. Por isso ele não entrou na terra prometida. Mas aí eu fiquei pensando, será que uma única desobediência de um servo de Deus, uma desobediência tão simples dessa, levaria a uma pessoa como Moisés a não entrar na terra prometida? Uma única desobediência? Eu fiquei pensando nisto. Aí, então, eu fui em todo o contexto. Porque se isso for verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um grande desobediente de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Não, irmãos. Teve muito mais coisas que levaram toda aquela multidão, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, a não pisarem na terra prometida.
inclusive Moisés, Arão e muitos outros mais. E aí, então, eu fui para o contexto para descobrir, e no contexto desses 40 anos, estão ali registrados os motivos pelos quais somente Josué e Calebe, de todo aquele povo que saiu do Egito, entrou na Terra Prometida. Claro que muitos outros entraram porque nasceram durante a peregrinação. Nasceram durante a peregrinação. Mas que saiu do Egito só Josué e Calebe. E aí, então, eu fui para o contexto. E cheguei no acampamento que eles fizeram no Monte Sinai, na Península do Sinai, lá no Monte Sinai. E quando eu cheguei nesse acampamento no Monte Sinai, duas coisas me levaram a eu ficar acampado junto com o povo ali no sopé do Monte Sinai. A primeira foi, os israelitas ficaram acampados ali, no sopé do Monte Sinai, por 1 ano. Por 1 ano. A curiosidade maior é que, do Monte Sinai até a Terra Prometida, não levava mais do que 30 dias. 30 dias apenas deles caminhando no ritmo que eles estavam caminhando, com velhos, crianças, animais, com tudo mais, aquele negócio todo. Não mais do que 30 dias. E, no entanto, levaram 40 anos. Os irmãos pensaram nisso? Aí, então, essas questões ficaram, então, martelando, como eu já disse. Fui ao contexto, claro que eu fui ao contexto. Fui ao contexto. E descobri que, sim, o motivo porque desses mais 39 anos de peregrinação naquela terra escaldante do deserto ali, da Península do Sinai ali. Mas antes de nós entrarmos nessa caminhada, no contexto, diríamos, no contexto do Monte Sinai, vamos entender um pouco o contexto deles quando saíram do Egito até a chegada ali no Monte Sinai. Então, nesse período, essa caminhada deles saírem do Egito, né, claro que nós sabemos que os israelitas viviam escravizados no Egito, já há 400 anos. Eles estavam lá escravos no Egito. Essa caminhada, e eles foram libertos, e essa caminhada deles, de onde eles estavam escravos, até chegar no Monte Sinai, nós temos que entender também que aquela península do Sinai pertencia todo ao Império Egípcio. Então, vamos acertar bem o nosso português aqui. Da libertação de onde eles estavam até a chegada nesse Monte Sinai, ou nessa península rochosa, no deserto do Sinai, eles levaram, em números redondos, 50 dias. 50 dias apenas. Se eles continuassem, então, como eu já disse, mais 30 dias eles estavam na Terra Prometida. E até que chegaram, então, nesses 50 dias, eles chegaram, então, no Monte Sinai. Esse Monte Sinai, ele é um monte muito emblemático na Bíblia. Ele recebe, inclusive, na Bíblia, 3 nomes. Tudo está se referindo ao mesmo monte. Primeiro, ele recebe o nome de Monte Horebe. Depois, ele recebe o nome de Monte Sinai. E também a Bíblia fala de um monte de Deus. Tudo está falando do mesmo monte. Então, quando você lê Monte Horebe, está falando do Monte Sinai. Monte Sinai, claro, é o Monte Horebe. Ah, Monte de Deus, é o Monte Sinai e o Monte Horebe. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Moisés já tinha estado no Monte Sinai antes desse acampamento, no período no qual ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. Então, Moisés foi até esse Monte Sinai, e foi lá, nesse período,
que Deus falou com ele, através de uma sarça ardente. Depois, um outro grande personagem na Bíblia também esteve nesse Monte Sinai, séculos e séculos depois de Moisés, ou depois desse acampamento todo. Foi o profeta Elias. O profeta Elias também, quando fugia da temida Jezabel, ele se refugiou no Monte Sinai. E Deus ali também falou com o profeta Elias. Olha que maravilha. Então, por isso, algumas vezes ele é chamado do monte de Deus, ou seja, o monte no qual Deus falou. Por isso também que existe muitos grupos de turismo aí que vão até o Monte Sinai, peregrinam até o Monte Sinai e sobe aquelas cordilheiras. Nos dias de hoje são 7 quilômetros. Nos dias de hoje, com trilhas modernas, aquele negócio todo, são 7 quilômetros para subir até no cume do monte. Então, penso eu que, infelizmente, muitas pessoas vão lá no Monte Sinai com a intenção de Deus falar com eles. Mas não, Deus não precisa mais subir no Monte Sinai. Aliás, nós nem sabemos se realmente qual foi dos montes que Deus falou. Acredito que seja o maior monte que existia lá na região, que é esse Monte Sinai, que ficou conhecido como Monte Sinai, que entre os egípcios tem outro nome. Então, a caminhada dos israelitas até esse Monte Sinai, ela durou, então, 50 dias. E muitas coisas aconteceram nesse curto período de 50 dias. Eu enumerei aqui apenas 6. As mais conhecidas. Claro que tiveram mais coisas que aconteceram. A primeira, as 2 colunas, aquelas colunas de nuvens, né, que conduziam o povo, apareceram nesse período, antes dele chegar no Monte Sinai. Depois, o maná, aquele maná que caiu do céu, para alimentar os peregrinos, né, que saíram do Egito, também aconteceu nesse período. Depois, a passagem do Mar Vermelho, também aconteceu aí, ó, nessa fasezinha aí, nesse período, nesses 50 dias aí. Depois, umas águas amargas que se tornaram potável. Chegaram numa região, não tinha mais água, logo depois que atravessaram o Mar Vermelho, não tinha mais água, Deus fez um milagre, transformou uma água amarga em água potável. Depois temos um reencontro de Moisés com sua família e seu sogro. Foi também nesse períodozinho aí de 50 dias. Moisés reencontra, que como Moisés deixou o seu sogro lá com a sua família e foi até libertar o povo, a família de Moisés ficou. Depois foi nesse período que eles se reencontraram ali no Monte Sinai. Aliás, nesse período de 50 dias, antes de chegarem no Monte Sinai. E também aconteceu nesse período a batalha com os amalequitas. Essa batalha foi fantástica. Tão fantástica que, enquanto Moisés ficava com seus braços estendidos, o povo levava vantagem na batalha. Penso eu, Moisés já era um homem velho, penso eu que quando ele cansava, ele abaixava o braço, os amalequitas levavam vantagem na batalha. Aí, alguém ali teve a brilhante ideia: vamos calçar o braço de Moisés e manter ele com os braços erguidos, senão nós vamos perder a guerra. Aí fizeram um calço lá, não sei de que jeito, e Moisés ficou com o braço aberto e os israelitas venceram a batalha. Aconteceu nesse período desses 50 dias. Você vê que interessante? Quanto milagre Deus já tinha feito para eles? E aí a coisa correu. E os israelitas, então, depois dessa batalha, logo em seguida, já chegaram, então, na cordilheira rochosa ali do Monte Sinai e acamparam numa grande planície, debaixo de um grande monte ali, que acredita-se que seja esse monte que nós citamos aí. Creio também que se nós perguntássemos, até mesmo para as nossas crianças da igreja, o que aconteceu no sopé do Monte Sinai? Eu creio, assim com muita tranquilidade, que até as crianças diriam: foram os 10 mandamentos. Foi no Monte Sinai que Deus dera ao servo Moisés os 10 mandamentos. Foi ali que aconteceu. Está certo, foi mesmo.
Foi mesmo. Mas será que foi só isso que aconteceu nesse acampamento? Precisava ficar um ano acampado só para Deus dar esses 10 mandamentos? Não. Muitas outras coisas aconteceram nesse acampamento. Então, eu tive que debruçar sobre esse contexto dos 10 desse acampamento e descobri muitas outras coisas. Está tudo relatado nesse acampamento. E a primeira grande lição que eu tirei desse acampamento foi que Deus, na sua onisciência, conhece os nossos pensamentos. Isso é importante, irmãos. Deus, na sua onisciência, conhece os nossos pensamentos. Ele não só conhece os nossos fatos, mas Ele conhece o que passa em nossa mente. Deus, na sua, então, onisciência, sabia que os 400 anos de escravidão no Egito tinha transformado a mente dos israelitas. Ou seja, eles eram mais egípcios do que hebreus. Eles não eram mais israelitas. 400 anos morando num país, a pessoa incorpora a cultura do país. Claro que incorpora a cultura. Basta ver as nossas crianças aqui, que nasceram aqui, têm menos de 10 anos, sabem falar mal o português. São mais ingleses do que brasileiros. Então, não foi diferente com os israelitas. Deus sabia disto. Então, Deus usou desse acampamento para tratar o povo de Israel, para fazer eles voltarem às origens dos hebreus. Então, esse é o primeiro motivo para os acampamentos. Assim que acamparam, então, assim que eles acamparam no sopé do Monte Sinai, Deus, então, convoca Moisés, ele convoca, não é convida, ele convoca Moisés a subir até o cume do monte. Como eu já disse aqui, 7 quilômetros, hoje, de uma montanha extremamente rochosa, complicadíssima de subir. E Moisés, para lá foi. E Deus, então, vai iniciar um tratamento no povo. A Bíblia, como palavra de Deus, ela não nos informa quantas vezes Moisés subiu até o Monte Sinai. Ela não nos informa assim, com exatidão. Moisés subiu no Monte Sinai X vezes. Não. Ela não nos informa. Ela nos informa que Moisés subiu ao Monte Sinai. Todos os números que nós encontramos a respeito da subida de Moisés até o Monte Sinai são conjecturas humanas. São os homens que, lendo os textos, criaram uma numeração. Um fala 4, e eu, como sou muito curioso também, criei a minha. Criei o meu número. Fui aos textos, li, reli, cheguei no número. Não é 4, não é 3, não é 2, não é 5, são 6 vezes. Ponto final. Então, eu cheguei nesses números. 6 vezes. Volto a dizer, a Bíblia não fala isto. Fala que Moisés subiu várias vezes no monte. E quando a Bíblia não fala uma coisa com clareza, é porque isso não é importante para a nossa salvação. Porque se fosse importante, o número de vezes que Moisés subiu ao monte fosse realmente importante a nós, estaria escrito na palavra de Deus. Moisés subiu no monte X vezes. Ponto final. Não, não está. Então, não é importante para a nossa salvação. Então, tanto faz. Se é 2, se é 3, se é 4, se é 10, se é 20, tanto faz. Não interessa. O meu número é 6. E aí, cada convocação ou cada uma dessas 6 convocações teve um propósito. Todas elas. Deus não mandou Moisés subir apenas para punir Moisés de algo. Não. Não.
Tinha um propósito de Deus para cada subida de Moisés nesse íngreme monte. E é isso que nós vamos tratar aqui nessa noite, de cada ponto deste. Claro que é muito material que nós temos. Nós não vamos conseguir falar isso tudo, essas 6 subidas, nesse nosso único encontro. Nós vamos dividir isso, talvez, em mais encontros, ou mais uma vez, ou mais 2 vezes, vai depender. Então, aqui eu faço 2 perguntas para os irmãos. Você se considera um chamado de Deus? Você se considera uma pessoa chamada por Deus? Se a sua resposta foi sim, eu continuo perguntando: por que Deus te convocou? Ou por que Deus te chamou? Tem que ter um propósito. Não foi à toa. Não foi para simplesmente esquentar banco. Tem que ter um propósito. Talvez você não saiba ainda, mas o Espírito de Deus vai trabalhar em sua vida e vai te dizer qual foi o propósito que Deus te chamou. Então, isso é importante, irmãos. Pense bem nisso. A primeira subida de Moisés, isso aqui é unânime, todos que conjecturam aí nas passagens falam isso aí. Nós faremos as leituras aqui no nosso texto na Nova Almeida Atualizada, que é muito semelhante à tradução do NVI, da NVI. Claro que existem muitas outras traduções, mas as traduções mais atualizadas, elas mais ou menos estão dentro dessa linha de raciocínio, de tradução, né? Então, o nosso primeiro texto será em Êxodo 19, nós faremos a leitura do verso 3 ao verso 6. Então, vai estar projetado aí um pouco diferente, porque aí não está na Nova Almeida corrigida, está numa outra versão aí, Almeida também, mas não a corrigida, acho que atualizada, se não me engano. Então, diz assim, Êxodo 19, de 3 a 6. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês virão o que fiz aos egípcios. Vocês viram, aliás, o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem as minhas alianças, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. E vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, deverá falar, ou terá que falar aos filhos de Israel. Mantenha projetado. Pergunto, esse texto, irmãos, esses versículos aqui, eles são uma imposição de Deus ou é uma condicional? Para tudo isso que Deus falou, para acontecer tudo isso, ou seja, para eles serem uma nação sacerdotal e um povo santo, eles teriam que fazer algo. Então, o texto é uma condicional, não é uma imposição de Deus. Isso tem que ficar muito claro a nós. O texto é muito claro nesse sentido. Deus não impôs absolutamente nada aos israelitas. Nada. Deus simplesmente fez uma condicional a eles. Êxodo 19, 8. Então, Moisés desce do monte, né, claro, e faz a proposta de Deus ao povo. Êxodo 19, 8. Então, todo o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ou seja,
ouviremos a sua voz, guardaremos as alianças e seremos uma nação sacerdotal. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. A pergunta que eu fiz foi: o que seria uma nação sacerdotal? O que seria uma nação sacerdotal? Acho que povo santo não precisa nem explicar o que é, né? Mas uma nação sacerdotal. Eu fui à Bíblia, claro. Eu fui à Bíblia, pesquisei, e encontrei que, não precisa pesquisar muito não, é fácil de achar. É que sacerdote era alguém que servia de mediador entre o homem e Deus. E vice-versa, entre o homem e Deus, e dentre Deus e o homem. O sacerdote era esse intermediário aí, nesse meio do caminho aí. Então, concluí que reino sacerdotal seria uma nação que serviria de mediadora entre o homem e Deus. E vice-versa. Entre Deus e o homem. Então, nação sacerdotal seria isso aí. Uma nação que mediava esse meio de campo aí entre homem e Deus e o homem. E, curiosamente, né, como eu sou muito curioso, né, como diz meu amigo, meu filho Pedro, sou muito curioso, eu fui a documentos, né, ou estudos de rabinos, para ver o que eles dizem a respeito desse texto. O que eu encontrei, irmãos, confesso, foi um grande malabarismo para explicar aquilo que não tem como ser explicado. Foi um malabarismo tremendo, deles escreverem, dão volta aqui, volta ali, volta aqui, mas não convence ninguém. Não convence, acho que nem eles mesmos. Porque o texto é muito claro, não dá muita interpretação. Aí eu fiquei perguntando novamente: o Israel que temos hoje é uma nação sacerdotal? Sim ou não? E é povo santo aos olhos de Deus? Sim ou não? Eu diria que o Israel que temos hoje está muito, mas muito longe de ser uma nação sacerdotal e nem muito menos santa. Nem muito menos santa. Em relação a guardar os estatutos de Deus, a lei, eu diria com muita segurança que nem o sábado, que eles prezam tanto, eles guardam como obediência, mas sim guardam porque têm medo. Eles guardam o sábado porque eles têm medo de Deus. Não é porque estão obedecendo a uma ordem de Deus, guardam de medo. Nem o sábado eles guardam. Então, estão muito longe de ser uma nação sacerdotal. Claro que Deus, na sua onisciência, sabia que tudo isto iria acontecer. Deus sabia. Claro que Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Mas como nós cantamos hoje aqui, que os planos de Deus não podem ser frustrados, claro que Deus, então, enviou o seu Filho amado para vir à terra, para formar uma nova nação sacerdotal e santa. E por isso nós estamos aqui. Nós somos a Igreja de Cristo, é essa nação sacerdotal, que faz esse meio de campo entre Deus e o homem e Deus. Nós somos essa nação sacerdotal. E a prova disso está em 1 Pedro 2, 9 e 10. De 9 a 10. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora
são povo de Deus. Antes não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Isso é o apóstolo Pedro falando aos novos convertidos. Tem nada a ver com a nação de Israel. Aos novos convertidos ao cristianismo. Claro que aqui incluía muitos judeus, sem dúvida. Sem dúvida que incluiu muitos judeus aqui. Pergunto, nós, como membros, como corpo dessa nação sacerdotal, nós temos cumprido todos os estatutos de Deus? Ou nós estamos sendo fiéis aos princípios pelos quais nós fomos chamados? Pense nisso, pense nisso. E Moisés retorna ao Monte Sinai, levando então a aceitação da proposta de Deus, deles serem a nação sacerdotal. Então essa é a segunda subida. Também é unânime entre os curiosos aí da palavra de Deus aí. Segunda subida. Deus, mesmo sabendo que o povo não iria cumprir o prometido, ele mesmo assim inicia um tratamento no povo. Olha como é que Deus é maravilhoso. E ele processa esse tratamento, ou ele inicia esse tratamento com 3 orientações e uma promessa. Deus dá a Moisés, nessa segunda subida, 3 orientações e uma promessa. A primeira está em Êxodo 19:10. Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas. Essa consagração aqui, irmãos, ela não tinha um sentido de santificação. Não. Era uma consagração assim, no sentido mais deles se livrarem de tudo aquilo que atrapalhava a comunhão deles com Deus. Deus está dizendo, lave as suas roupas, tire tudo aquilo que atrapalha a relação de vocês comigo. Então, essa consagração aqui tem esse sentido, que a consagração mesmo iria acontecer numa outra situação, não aqui, não nesse momento. Porque eles estavam muito contaminados, eles tinham que ser descontaminados. A segunda orientação está no verso 11 do mesmo capítulo, que diz assim: e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Isso é importante. Deus não desceria na terra, Deus ficaria no monte Sinai, de uma forma que todos eles iriam ver a glória de Deus. E isso aconteceu. Aqui eu vejo aqui, irmãos, um cuidado muito especial de Deus para com o povo, os israelitas. Os israelitas estavam acostumados, lá nos 400 anos do Egito, a verem as imagens dos deuses deles. Eles viam as imagens, adoravam aquelas imagens. Então Deus é tão cuidadoso conosco, que ele falou, então eu vou descer ao monte, e de uma forma que todos eles possam me ver o poder que eu tenho. E assim aconteceu. A terceira orientação, verso 12. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo, tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar na sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Novamente eu vejo o cuidado de Deus aqui. Porque, como eu já disse, eles estavam acostumados a ver Deus lá no Egito. E eu acredito até, o texto não fala, isso é coisa minha, eu acredito até que muitos daqueles peregrinos, muitos daqueles israelenses, ou até mesmo outros povos que agrupavam com eles,
Poderia até ter alguma imagenzinha do deus egípcio, de algum deus egípcio, que eu não vejo problema. Eles poderiam ter alguma dessas imagenzinhas guardada com eles. Então Deus falou, olha, não queiram subir aqui, querer tocar em mim, que vocês vão se danar. Então, isso não aconteceu. E a promessa está no verso 13. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Notaram que o verbo aqui subir, ele está na terceira pessoa do plural. Ou seja, todo o povo subiria até o monte, e lá no monte eles iriam ser consagrados a Deus. Lá no monte eles seriam santificados por Deus. Essa era uma condicional de Deus. Ou seja, todos eles subiriam e tornariam uma nação, realmente uma nação sacerdotal. A pergunta que eu fiz, que eu fiquei pensando, o que toda essa orientação tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? A resposta que me veio foi muito clara. Você não nasceu pronto. Você tem que ser tratado por mim. Eu, o Todo-Poderoso, tratarei você. Essa é a primeira lição que eu aprendi. A segunda, separe um tempo do seu dia a dia para ter uma comunhão comigo. Você tem que separar um tempo do seu dia a dia para ter uma comunhão comigo. E aqui entra os nossos parceiros da Bíblia, que nos dá essa condição. A segunda, você tem muitas coisas em sua vida que atrapalham o seu relacionamento comigo. Desvencilhe dessas coisas. Vou começar uma purificação, desvencilhe dessas coisas, liberte dessas porcarias que atrapalham a sua relação comigo. A terceira lição, em sua comunhão, em sua caminhada rumo à salvação, você terá limites. E você não poderá ultrapassar esses limites. Caso você ultrapasse esses limites, Eduardo, você terá consequências. A quarta lição. Quando soar a última trombeta, você subirá até mim. Notaram que grandeza desse nosso Deus? Você tem seguido essas orientações de Deus? Pense nisso. Moisés desce, transmite tudo isto ao povo, e o povo aceita. O povo aceita todas essas condicionais de Deus, né? E se consagram, e faz tudo aquilo, e fica esperando no terceiro dia para ver a glória de Deus se manifestar. E Deus cumpriu, claro, a promessa. Êxodo 19, 18, Êxodo 19, de 18 a 19. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em trovão. Aqui, nessa versão, pode manter projetado, viu, João? Aqui nem tem. Em muitas versões, irmãos, nós temos aqui nesse diálogo, no final, no meio do verso 19, nós temos aí um ponto e vírgula. Tem um ponto e vírgula aí. Eu creio que isso aí foi um erro na tradução daqueles que traduziram a palavra de Deus, nessa época. Né? Nessa época não, agora, recentemente, né? No século XVI, por aí. Mas, na realidade, no lugar desse ponto e vírgula, no original é um ponto final. É um ponto final. Ou seja,
interrompeu ali a fala de Deus. Moisés não falou nada. Porque Deus, quando fala, o homem cala. O homem só fala quando Deus não fala. Então ali tem um ponto final. Deus falava e Moisés e todo mundo ficava quieto, atônito, de ouvir o que Deus falava. E aí eu perguntei, o que é que Deus falava? O que é que Deus falava? Os irmãos se lembram muito bem que existia uma condicional de Deus, ouvir a voz do Senhor e guardar o seu estatuto. Foi nesse clima fantástico, e diríamos até tenebroso, que Deus passou ao povo os 10 mandamentos. Todo o povo ouviu os 10 mandamentos. Foi nesse clima que Deus falou para o povo em voz de trovão, e todos eles ouviram claramente a voz de Deus ali. E os israelitas tiveram uma reação. Israel tiveram uma reação, claro. Êxodo 20, de 18 a 20. Nós vamos pular um texto aí, porque a partir daquele ponto final que eu falei, houve um espaço e foi introduzido nesse meio um novo tema, um novo assunto. Então, a sequência exata da cronologia do texto, então nós temos que pular para Êxodo 20, 18 a 20, que diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o som das trombetas, e a montanha fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar a vocês, e para que o seu temor seja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Agora sim, nós voltamos lá no que Moisés falou, em Êxodo 19. O que foi que Moisés falou? Moisés falou com o povo. Depois que Moisés falou com o povo, Deus já tinha passado todos os 10 mandamentos. Moisés se distancia um pouco do povo, porque o povo saiu para fora do arraial, bem para fora. Moisés volta e entra numa nuvem. Nós temos que ter em mente que essa nuvem, de acordo com o texto, ela cobria todo o monte. Então Moisés aqui, ele não subiu até o monte. Moisés entrou apenas na nuvem e orou a Deus que Deus perdoasse essa insanidade, esse medo do povo de fugir de Deus. E isso não é problema. Então não houve aqui, irmãos, um diálogo entre Deus e Moisés. Não. Quando Deus fala, o homem se cala. O que houve aqui, nesse contexto, foi um diálogo. Só Deus falou. Moisés só falou depois, quando Deus terminou a sua fala. E Moisés foi interceder em favor do povo, no meio da nuvem, exatamente como a nossa irmã Rose faz aqui todo sábado na igreja. Ela intercede em favor das pessoas que estão necessitando de algum auxílio. Exatamente. E isso nos é permitido, interceder pelo próximo. Deus ouve a nossa intercessão. Deus ouve a nossa intercessão. E isso já foi uma ordem dada a nós. Existia um propósito de Deus. Como já cantamos aqui. Soada a trombeta, eles subiriam ao monte e seriam santificados e se tornariam uma nação sacerdotal e povo santo. Pergunto, qual foi a reação do povo ao verem e ouvirem esse poder de Deus? O povo teve medo, rejeitaram a relação íntima que eles poderiam ter com Deus. Não subiram ao
monte. Eles tiveram medo de Deus. Não subiram ao monte, recuaram. É claro que depois dessa magnitude, dessa manifestação, não tem como não ter ocorrido um disse-me-disse, um disse-que-me-disse, um murmúrio entre os israelitas ali no arraial. Cada um tinha a sua opinião, cada um falava uma coisa, isso, aquilo mais. E, novamente, eu digo que Deus, na sua onisciência e misericórdia, Ele convoca Moisés novamente para uma terceira subida ao monte. Uma terceira subida. Nós vamos terminar essa terceira subida aqui só. Vamos parar aqui, né? Terminada a terceira subida. E Moisés, coitado, tem que subir mais uma vez o monte, os 7 quilômetros lá hoje, né? Se fosse hoje. Subiu o monte novamente. Êxodo 19, 20. O Senhor desceu ao monte, do monte Sinai, sobre o alto do monte, e o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Eu diria que essa foi a permanência mais rápida de Moisés no monte Sinai. E diria mais, penso até que Moisés nem chegou no topo do monte. Deus já entrou em contato com Moisés no meio do monte e já fez ele voltar com algumas orientações. E Moisés, claro, mesmo nesse bate-volta, eu tirei aqui para nós grandes lições. A primeira, verso 21, do capítulo 19, verso 21. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse os limites até o Senhor, para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Deus adverte Moisés. Pela segunda vez, Deus advertiu. Esse reforço foi possivelmente devido a esse disque-disque que aconteceu dentro do acampamento. Será que é Deus mesmo? Será que é verdade tudo isso? Se é Deus, ele tem que estar lá em cima. Vamos subir lá para ver. Eles eram egípcios, mais egípcios do que judeus. Então, Deus, na sua misericórdia, alerta Moisés: desça e faça isso. Alerte eles. Se eles subirem, eles vão se enganar. O segundo, verso 22. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não lhe lance fora eles. Ponto final. Termina aqui o texto. Essa santificação é a mesma coisa quando Deus ia se manifestar perante o povo. Tem o mesmo contexto. Ou seja, vocês líderes, que eles chamam aqui de sacerdote, algumas traduções trazem sacerdote, mas outras trazem de líder. Vocês também têm que se santificar. Se vocês não se santificar, ou seja, se vocês não arrancar toda essa porcariada que está grudada em vocês, vocês vão ser punidos por mim. Nós temos que ter em mente que os sacerdotes aqui, eles não eram sacerdotes ainda de Deus, eram simplesmente líderes tribais, líderes das tribos, que foram nomeados como sacerdote ad hoc, antes dos sacerdotes serem consagrados como sacerdote. Então, eles não eram sacerdotes, eram apenas líder tribal que exercia a função de sacerdote. Não eram sacerdotes consagrados a Deus. Mais adiante, nós vamos ver, acho que na sexta subida, que Deus consagra os sacerdotes. Na sequência, aqui também, novamente, repete outra vez. Na sequência, foi introduzido um outro assunto na narrativa, com uma sensação de diálogo, exatamente como aconteceu antes dos 10 mandamentos. Dá essa sensação que Moisés ali começa um bate-papo com Deus ali. Não. Moisés nunca interferiu na decisão de Deus. Não. Todas as interferências de Moisés diante a Deus foi em oração, na terra, não no monte. Só que isso foi introduzido no meio dos contextos que dificulta um pouco a nossa interpretação. Terceira lição.
só poderia ter acontecido, claro, depois, então, dos 10 mandamentos. Êxodo 24, 1. Dá um pulo grande, né? 24, 1. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte, né? Claro que Moisés ia ter que descer, depois subiram ao monte, para encontrar-se comigo. Traga Arão, Nababe, Abiú e 70 líderes de Israel. Olha aqui, 70 líderes, não eram 70 sacerdotes. Os sacerdotes eram ad hoc, não eram sacerdotes. Todos devem adorar de longe. Isso é importante, irmãos. Importante essa palavrinha aqui no final aqui. E assim aconteceu. Nada de diálogo, mas sim um monólogo. Só Deus falou aí, nessa situação. Então, repito aquela frase sempre. Quando Deus fala, o homem se cala. Moisés desce, reforça a ordem, para não se aproximarem do monte, senão teriam consequências. Isso era para todo mundo. E purifica os líderes e retornam com eles para o monte. E retorna com esses 70 homens para o monte. Eu acredito que nesse pacote aqui estava Josué e Caleb, que Caleb era um líder tribal. Novamente eu voltou à mente aquela pergunta. O que essas 3 ordens têm a ver comigo? Não tem nada a ver com a gente, né? Aparentemente não tem nada a ver com a gente. O que essas 3 ordens têm a ver comigo? E a resposta que me veio, tem sim, tem muita coisa a ver comigo. E eu nominei aqui a primeira como limites. Primeiro eu nominei como limites. É a segunda vez que Deus reforça a ordem de não ultrapassar esse limite. 2 vezes Deus falou. Quando Deus fala 2 vezes, a palavra de Deus fala 2 vezes a mesma coisa, atenção, a situação é grave. A lição que eu tirei, a minha caminhada rumo à salvação é solo ou é acompanhada? Se você respondeu que não, a minha caminhada é solo, eu vou sozinho, não quero nem saber de nada. Bom, então, você não tem líderes. Você é líder de você mesmo. Ponto final. 70 homens subiram ao monte. Agora, eu responderia que a minha caminhada rumo à salvação é compartilhada com mais pessoas. Com mais pessoas. Portanto, sim, eu tenho regras que eu tenho que seguir. Eu tenho regras que têm que ser seguidas. E Deus, na sua autoridade, capacitou pessoas para se tornarem líderes nessa minha caminhada. E esses líderes, nessa minha caminhada, que não é solo, e sim compartilhada, esses líderes têm a função de me orientar, de não permitir que eu não pegue atalhos na minha caminhada rumo à salvação, senão eu vou quebrar a cara. Então, sim, quem faz uma caminhada solo, fique esperto, pode sim ter gravíssimas consequências. E eu agradeço a Deus diariamente por esses líderes que Deus colocou na minha vida para me orientar na minha caminhada rumo à salvação. Aqueles líderes, eles eram líderes tribal, eram pessoas que orientavam o povo. A segunda lição, aliás, a terceira lição, a consagração. A consagração. Toda caminhada, ela pode ser leve ou pesada. Depende do caminhante, ou depende do andante. Depende do andante. Eu tenho que me desvencilhar de tudo que possa atrapalhar a minha relação com Deus. Se eu não me desvencilhar dessas coisas, desses penduricalhos, que muitas vezes eu vou colocando na minha caminhada rumo à salvação,
Essa minha caminhada será extremamente pesada, dona Marina. E possivelmente eu não vou aguentar a jornada. Sim, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Goste ou não delas, eu tenho que me desvencilhar dessas coisas. Por isso Deus falou, limpe esses sacerdotes, consagre essa liderança, limpe essa liderança aí. Eles têm muita porcariada grudada neles aí. Com essa minha caminhada rumo à salvação, leve ou pesada, né? É leve e não pesada, Moisés desce, orienta o povo e a liderança e sobe com os 70 líderes até o monte. E será então a quarta subida de Moisés até o monte, com esses 70 homens junto com ele. E a pergunta que eu fiz, claro que esse será assunto para nosso próximo encontro, ou nosso próximo sábado. O que será que todo esse pessoal fez lá no monte? O que será que todo esse pessoal fez lá no monte? Se você é curioso como eu, então vá para a Bíblia, vá para o contexto, estude, leia, releia, que você chegará numa conclusão. Se você não é tão curioso, então aguarde o próximo sábado, nós comentaremos a quarta subida, a terceira, a quinta e a sexta, se for possível. Se não, nós fracionamos novamente. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus por essa fala. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que nós tivemos aqui junto com os irmãos, em torno da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de falar livremente da tua palavra aqui nesse país. E te pedimos que sim, que o Senhor nunca permita que ela seja proibida de ser estudada aqui nesse país, Senhor. E te agradeço também, Senhor, porque a tua palavra nos orienta pelo caminho que nós devemos seguir, Senhor. E ela também nos informa que quanto mais nós a estudamos, menos nós erramos, Senhor. Então, nós te agradecemos por todas essas informações, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.